Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com um programa tratando de algum tema, alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você pode ter acesso e vai ser sempre notificado de algum novo material que nós postamos no final de semana ou no meio da semana. Bom, também temos o nosso podcast lá nas plataformas de streaming, no Spotify, entre outros, onde você pode ouvir os programas que são lançados todos os sábados. Também, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, nós temos uma interação pela seção Apoia-se no nosso site www.cenaculo.com.br. Lá, pelo Telegram, você pode conversar comigo, com o Guilherme, sobre os livros, sobre os filmes que nós tratamos aqui no programa e que trataremos mais adiante. Também nós temos o convite para fazer a vocês, para que vocês entrem no site, se inscrevam no Hayek Global College, que é uma faculdade que está implementando MBA internacional aqui no Brasil, com alunos e professores de diversos países. Então, se você tem interesse em conhecer o Hayek College, é só você acessar o site www.hayekcollege.com e usa o código Cenáculo, lá que você ganha 5% de desconto. Estamos aqui hoje no Instituto Hugo de São Vitor, nosso parceiro, para conversarmos sobre o nosso livro de humanidades do mês. Mais especificamente, um livro de teoria da literatura, mais especificamente o livro A Teoria do Romance de Georg Lukács, teórico e político húngaro, que escreveu essa obra em 1916, bem numa época da Primeira Guerra Mundial. Isso até influencia bastante o Lukács. Então, Guilherme, o que tu pode falar sobre esse intelectual, um dos maiores intelectuais da linha marxista do século XX? Bom dia. Eu acho que antes da gente começar... como ele era feio, coitado. Eu acho que antes da gente começar... Aliás, o pessoal vai ver isso no card, que no card tem a fotinho dele. Vai ter a fotinho dele, o pessoal vai ver que não era provido da beleza. Antes da gente começar a falar do livro em si, eu acho que a gente pode contextualizar um pouquinho o Lukács, que não é Lukács, é Lukács, que se fala em húngaro, mas eu vou falar Lukács porque eu já introjetei da maneira errada, historicamente, então vou continuar falando da maneira errada. Dá, assim, acho que um panorama biográfico dele e um... Biográfico nem tanto, mas só alguns pontos, assim, que acho que são importantes mencionar. E... até para conseguir entender onde é que a obra se insere dentro do contexto todo, do pensamento dele. Porque o Lukács era húngaro e ele tinha o desejo, enfim, muito forte de ser um acadêmico, ser um membro da academia. E ele era graduado em filosofia, enfim, ele tinha estudos filosóficos pessoais também. E o interesse dele era ser um catedrático da Universidade de Heidelberg. A Universidade de Heidelberg, naquele tempo, tinha grandes nomes da história, da filosofia, da sociologia, de várias ciências, Simmel, que chegou a orientá-lo em alguns estudos, e Max Weber, que era o suprassumo naquela época de conhecimento, enfim, de intelectual a ser admirado e de se chegar nesse nível. E que conheceu e deu algumas dicas ao jovem Lukács, Sim. O Lukács trocou cartas com ele, e eles conversaram, e o desejo do Lukács era ser aceito na Universidade de Heidelberg. Para ser aceito na universidade, ele teria que escrever uma tese, ou ele teria que apresentar algum trabalho. Desde cedo, o Lukács se interessou por a questão, não vou dizer assim de arte, mas de filosofia estética, digamos assim, numa acepção mais ampla. E foi esse trabalho que ele chegou a apresentar, o primeiro livro dele, que inclusive é publicado, que também é sobre forma artística, chegou a ser apresentado. A alma e as formas. As formas e a alma, acho que é. As formas e a alma. Tem uma edição. Durante muito tempo não tinha isso disponível em língua portuguesa. Há pouco tempo, Acho que a editora Autêntica lançou isso aí. esse livro,
A obra dele não é toda traduzida em português. Até hoje ele tem uma obra vasta, então muita coisa não tem. Então esse livro, As Formas e a Alma, ele chegou a apresentar como uma espécie de tese para ser aceito na universidade, e ele não foi. Aquilo foi rejeitado. O projeto seguinte dele seria escrever um livro sobre... Isso é mais ou menos também contado nessa edição aqui, tem um pós-fácil do tradutor, e isso não é... O pós-fácil não foca nisso, mas tem alguns trechos da correspondência dele com o Weber, na transcrição do pós-fácil, dessa edição da 34. Então, o projeto seguinte dele era escrever algum trabalho sobre Dostoiévski. Ele achava que Dostoiévski tinha... digamos assim, não reinventado, mas que ele tinha criado um novo modelo, seja de arte, seja de literatura, enfim, e que não se sabia direito o que era aquilo, mas ele, Lukács, tinha a impressão de que aquilo era uma coisa nova, e que então aquilo demandaria alguma análise, porque ainda que não se soubesse o que era uma coisa significativa para a história das ideias. Isso acabou não saindo. Esses ensaios que ele tentou, de uma forma ali um pouco rudimentar, escrever, acabaram virando uma interpretação sobre o romance que veio a ser a teoria do romance, que é bem uma teoria. Ele já tinha escrito antes um ensaio sobre o drama moderno. Até aqui ele tem alguns comentários sobre Ibsen, lá no meio. E... ele então manda a teoria do romance para o Weber, para que o Weber desse uma lida e dissesse para ele o que ele achava, enfim. E o próprio Weber retorna a ele, deixa eu ver se eu encontro aqui o trecho, dizendo que... Aqui, ó, ele data de julho de 1916, onde ele diz que... o trabalho não vou ler o trecho inteiro porque é longo, mas em síntese ele diz que o trabalho é de natureza ensaística e que o autor, no caso Lukács, não persistirá no trabalho sistemático profissional, não deveria, portanto, candidatar-se à docência. Então, a ideia... Claro, ele faz alguns outros comentários de ordem qualitativa do livro, dizendo que não gostou por alguns motivos. Eu acho que aqui entra uma série de questões pelas quais ele fez isso. Weber não era filósofo, né? Weber era sociólogo, aí tem uma diferença. Eu acho que como sociólogo ele também não tinha um apreço muito grande pela área na qual o Lukács tinha interesse em escrever, que era... filosofia estética. Então acho que essa diferenciação de visão, assim, Weber como um grande sistematizador e um grande sistemático, esperava que ele construísse, sei lá, um sistema filosófico como Kant, como Hegel, como outros intelectuais daquele período anteriores, né? Depois o Lukács, isso aqui tudo é muito cedo na fase da vida dele, né? Depois, ele começa cada vez mais a se afastar daquelas influências intelectuais que ele tinha, Weber, Hegel, Kant, etc., e se aproximar cada vez mais do marxismo. Ao mesmo tempo, o movimento... Aí nós temos a Revolução Russa em 17, e o comunismo se espalha ali naquela região as ideias, pelo menos, se espalham naquela região ali do leste europeu, e na Hungria não é diferente. O Partido Comunista Húngaro, Ele assume em 1919, né? Daí tem uma série de coisas, daí tem aquelas coisas que acontecem em todo lugar, né? Daí assume, daí tem contragolpe, daí tem não sei o que, daí bota o partido na ilegalidade. Isso, em 1919 o Bela Kun ele assume e até o Lukács acaba virando ministro da educação do Bela Kun, né? Isso, e depois ele volta a ser ministro no período, no curto período que vai ter ali logo depois da desestalinização. Só que daí logo em seguida o Lukács passa por um período de peregrinação, assim. Então ele vai pra Alemanha, ele vai pra Viena, ele fica pulando de vários lugares durante alguns anos, e inclusive vai pra Rússia, onde justamente no período em que Stalin governava a Rússia, enfim, isso é bastante conhecido, e que o Lukács foi um dos teóricos, digamos assim, que deu respaldo ao regime stalinista. Até aqui mesmo no pós-fácil há comentários sobre isso, que hoje em dia isso já é historicamente
não muito bem certo, mas que há fortes indícios de que ele também havia colaborado nos expurgos que o Partido Comunista Húngaro tinha feito na Hungria, então que ele tinha colaborado para perseguição, enfim, não sei como é que se diz assim, não é exílio, mas expulsão ou de alguns intelectuais. Depois da queda de Stalin, houve esse período, digamos assim, de desestalinização de todos aqueles países que compunham a Cortina de Ferro, e o Lukács acabou vindo a ser ministro do governo que sucedeu o governo húngaro lá, que era soviético. E aí depois ele segue com a vida dele. Acho que... Porque em 56 tem a revolta na Hungria em relação à própria influência soviética, né? E que acaba trazendo um conflito muito grande, principalmente depondo as influências soviéticas dentro da política nacional húngara, né? Isso. E então aqui nós temos dar esse panorama, eu acho que é importante para dizer o seguinte, para quem não conhece a obra dele. Eu tinha lido dele para uma ontologia do ser social, que é um livro mais de cunho bem mais histórico-político do que propriamente estético, são ensaios bem mais de teoria política, e que são da fase dele marxista, bem marxista. Então, quando eu li esse livro há muitos anos atrás, a impressão que me ficou era de alguém que escrevia muito bem, mas que escrevia bobagem, mas que escrevia muito bem. Então, eu fiquei com isso de que, bom, ele é um bom escritor, mas as ideias dele são bem bizarras. Lendo a teoria do romance, a gente percebe que essa fase dele pré-marxista é uma fase muito melhor do que a fase marxista em termos de ideias. Parece que conforme ele foi se aproximando cada vez mais dessas teorias de esquerda, ele foi ficando cada vez mais... Não vou dizer burro, mas acho que ele foi ficando cada vez mais limitado mentalmente, assim. Acho que acaba trazendo uma própria limitação de pressupostos marxistas que devem ser adotados, que foram adotados por ele para poder... Ou seja, caso a gente discorde desses pressupostos, logo o desenvolvimento todo vai acabar sendo prejudicado, né? Tem no... Até fazer uma recomendação. Tem a editora Boitempo editou algumas obras dele. Sim. E então eles colocaram disponíveis e olha que a Boitempo não é nem um pouco de direita, né? Muito pelo contrário. E eles colocaram disponíveis no canal deles do YouTube uma série de conferências, assim, foi tipo um mega seminário que foi feito sobre a obra do Lukács por conta do lançamento das obras. E aí tem uma palestra, tem umas 2h30 por aí, onde há um trecho dessa palestra em que a professora da USP que está palestrando, ela coloca vários trechos assim da obra pós aproximação dele com o marxismo, onde se percebe ali que era e daí ela até diz, vamos conceder o benefício da dúvida, não sabemos se isso foi voluntário dele ou se isso foi uma imposição externa, mas que há vários trechos da obra dele onde se percebe assim que há um afunilamento do pensamento para se dizer aquilo que se quer que seja dito, tá? A gente não sabe se isso é por uma censura externa ou se ele próprio se autocensurou e quis fazer isso dessa forma. Então, eu acredito que essas obras da primeira fase da vida dele, entre as quais está a teoria do romance, que é o que nós vamos comentar hoje, acabe sendo aquelas obras que vão ficar como um valor em si mesmas pro resto do tempo. Aqui a gente percebe que e daí nisso a gente já vai entrando, o livro é bastante denso mesmo. Então nós vamos acabar aqui fazendo mais, eu acho que traçando linhas gerais, assim, apresentando a ideia e o porquê que ele defende essa ideia. E aí quem tiver interesse depois, leia o livro, é bom, o livro é bem curto, ele não é desse tamanho, ele tem 150 páginas, só o resto tudo pós-fácil, notas, etc. E é um livro, e é muito gostoso de ler, ele escreve muito bem e as ideias dele são muito interessantes. E aqui nesse livro a gente percebe que ele tem, inclusive no próprio prefácio ele faz uma espécie de meia-culpa dizendo isso, né? Que ele não tinha ainda se aproximado das ideias marxistas e que, portanto, algumas coisas teriam que ser revistas se ele fosse rever o livro posteriormente. Mas aqui a gente percebe que ele tem, eu pelo menos percebo isso quando li, ele tem
duas coisas bem fortes, assim, e eu acho que essas duas visões que ele tem acabam permeando o livro inteiro. Eu acho que a primeira visão ele tem pressupostos estéticos muito próximos aos de Kant. Ele tem aqui uma visão muito kantiana a respeito da filosofia estética. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão de filosofia, ou uma visão de teoria da história muito hegeliana. Ele tem essa visão de filosofia da história e de manifestação do espírito na história e de como essas sucessivas fases vão se dar, muito presente. E eu acho que essa união acaba fazendo com que ele tenha a visão que ele tem a respeito da teoria que ele apresenta. Porque a partir do momento que tu tem essa visão de sobressaltos e de etapas históricas posteriores que de uma forma ou de outra acabam suplantando etapas históricas anteriores, não deixa de ser um pouco essa visão que ele tem, né? O romance como uma coisa que vem e que acabou com o que estava antes e que talvez... Então, eu acho que isso é interessante de comentar, porque fecha com a teoria que ele tem, a gente percebe de fundo, assim, ainda que seja uma teoria estética, há essa visão de filosofia da história. Eu como a minha formação na área da letras, é um texto que necessariamente se passa por ele durante a graduação ou em algum outro momento da vida de quem se forma, quem se aprofunda no estudo das letras, né? Principalmente na questão da literatura, o romance hoje em dia ele é pré-estabelecido como uma forma épica, né? Então isso daqui já é letra morta, já é fazer qualquer tipo de reinvenção quanto a isso. O que se tem, então, para se estabelecer, e pensando numa estrutura mais aristotélica, né, que Aristóteles fazia uma subdivisão, que acabou, então, depois se expandindo numa subdivisão tripartite, seria da literatura ser composta pelo gênero épico, que seria basicamente o gênero narrativo, né, o gênero dramático, com o teatro, e o gênero lírico com a poesia. Dentro do gênero narrativo, então, durante a época de Aristóteles, nós temos a epopeia, ou seja, a narrativa rimada, a narrativa em versos, como o meio representativo, né, da narração em si. Claro que existiam outros modos de narração, mas muito menores, que não são pormenorizados por Aristóteles. Mas se percebe que em algum momento do final da Idade Média, né, início da Idade Moderna, se ganha forma um novo gênero que provém desse gênero da epopeia, que permanece como um gênero épico, mas que se transforma por inúmeros aspectos e vai se resultar no romance em si. Alguns se questionam qual seria o primeiro romance, tem a ideia de que talvez tenha sido o romance picaresco espanhol, principalmente o Lazarillo de Tormes, depois melhorado, expandido e potencializado em sua bem execução com o Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Muito boa execução. Muito boa execução, por sinal. Então a gente percebe que ali começa essa ascensão do romance, já citando o livro do Ian Watt. E daí o Lukács, ele começa já nessa primeira parte, né, que ele vai chamar de as formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado ou problemático da cultura como um todo, né? Acho que aqui existe o próprio título é um pequeno resumo daquilo que ele se propõe a colocar, começando falando sobre as culturas fechadas. Ele vai fazer uma diferenciação, e daí se encaixa bastante essa visão hegeliana e filosófico-histórica que ele coloca, estabelecendo as diferenças de relação. Ele acaba fazendo primeiro umas diferenças de relação entre a tragédia e a épica. Ele, de uma forma bastante admirável, ele começa a fazer alguns questionamentos em relação à tragédia, dizendo que a épica, na verdade, se questiona, né, por que ele acaba dizendo a vida pode tornar-se essencial, é um dos questionamentos da época, enquanto que a tragédia é uma responde
como a essência pode tornar-se viva. Então, nesse processo realmente histórico que ele vai falando, ele vai passando desde Homero, né, mostrando como um processo de exposição pelo próprio conteúdo formal da obra de Homero, se vê uma vida imanente. Pelo processo da tragédia, isso vai se modificando até que existe um encerramento, né, dessa visão com a chegada de Platão como uma vida transcendente. Então antes havia esse processo de imanência, de completude, no próprio sentido de integração do homem com a forma, com a natureza, com os demais homens, que isso é relacionado com o movimento épico, enquanto que o romance depois, então, com essa quebra que acaba trazendo Platão, em outro momento ele acaba dizendo que quem traz essa quebra é o próprio Dante Alighieri, né? Que Alighieri acaba encerrando esse ciclo, e a partir dali começa-se a ver o romance, que nesse período, então, o romance, ele, na verdade, ele se estabelece como uma forma literária que representa a fratura do homem com um sentido mais conjunto, mais orgânico e universal dele com o que está ao seu redor. E com a sua própria relação com o futuro, com o devir. Né? Sim, sim. É muito curioso como nessa primeira subdivisão ali, que ele intitula de culturas fechadas, e isso depois vai aparecer também no resto do livro, e eu acho que é de se destacar, é que pelo menos nessa primeira fase ele usa conceitos que são caros à filosofia, mas que depois acabam caindo um pouco em desuso, pelo menos na linguagem filosófica como um todo e na própria linguagem dos autores de esquerda. Quer dizer, ele usa termos como imanência, vida, morte, há trechos longos sobre a morte, não sobre a morte como uma espécie de reflexão, ou como a morte, não, a morte como um conceito de filosofia colocado dentro da teoria dele. O próprio conceito de alma ele também coloca, que é uma coisa que depois acaba sumindo. Então, nesse sentido, ele acaba se tornando bastante clássico. E é bem interessante porque ele vai trazer nessa primeira parte, chamada Culturas Fechadas, que há uma espécie de nessas formas clássicas, e até ele vai citar o Dante depois, e nisso fica meio dentro do sistema, acaba havendo uma pequena contradição ali, mas ele coloca que essas obras eram uma obra de totalidade, né? Ele vai retomar esse conceito depois, quando ele vai falar do romance, que não é mais uma obra de totalidade. Mas ele vai dizer que essas obras eram obras de totalidade. Por que essas obras eram obras de totalidade? Porque para os gregos tinham um círculo metafísico de possibilidades muito menor do que nós temos hoje. Nós temos hoje no tempo dele. Então, se nós pegar o nós temos hoje pro nosso tempo, é mais ainda do que ele tinha no tempo dele. Então isso acaba considerando que ao realizar determinada obra, tu consiga dar um aspecto total a essa obra. Porque o círculo metafísico onde os sujeitos que vivem naquele espaço estão inseridos é muito menor. Como é muito mais restrito, se tu faz um negócio, tu consegue abarcar muito mais justamente por ele ser menor, né? E ele vai dizer, e isso também depois a gente vai discutir isso mais adiante quando a gente chegar nesses trechos, mas é interessante. Porque ele também vai falar de outros autores. Então, quando ele falar de Dante, de Giotto, de São Tomás, de São Francisco, ele diz que para esses autores o mundo também era, sob algum aspecto, metafisicamente limitado. Ele também, com esses autores, o mundo era uma espécie de círculo fechado, onde as possibilidades eram muito mais restritas, e que, portanto, a obra desses autores também teria, ou poderia vir a ter um aspecto total, por essa diminuição, por esse sistema que acaba sendo completo. Isso a gente percebe, né, nessa primeira parte, principalmente nessa subdivisão que ele intitula de epopeia e romance, e começa a fazer essas relações. Ele vai falando que justamente por essa restrição do campo do cosmo mesmo, em que vive o homem antigo, né? A epopeia ela consegue dar uma forma a essa totalidade de vida. Então não interessa na jornada do herói, a jornada do herói é de fazer algo, de ir a algum lugar e lá cumprir a sua tarefa.
nesse objetivo que o herói tem, não interessa muito na epopeia a própria ação individual do herói, porque não existe esse conceito completo de individualidade. No momento em que Aquiles parte para a guerra, ou ele sabe que o seu destino está selado, mesmo indo para Troia, ou qualquer outro herói que acaba tendo o fado, cumprindo o seu dever, na verdade não é a individualidade aqui que interessa, mas é a totalidade que acaba suplantando essa individualidade e transcendendo. Ou seja, no momento que estamos falando sobre os heróis gregos e todas as lutas que ele tem, estamos falando sobre uma civilização grega e o seu conjunto, né? Ou seja, em qual o seu próprio sentido na forma literária da epopeia mesmo. Ou seja, o personagem principal de Homero não são os protagonistas da história, e sim o povo grego em si, né? Que é representado ali a partir desses heróis que conseguem abarcar uma totalidade. Enquanto que no romance, por mais que nós tenhamos certos personagens que sejam profundamente característicos ou que se estabeleçam como figuras importantes, como Dom Juan, Dom Quixote, Fausto, que são grandes representantes, né, de algum aspecto, a gente vê que ele representa algum aspecto da modernidade, lembrando um pouco lá o livro do Noika, que vai mostrar, ele vai representar alguma deficiência, alguma doença do espírito contemporâneo, mas não o espírito contemporâneo completamente, porque é impossível de abarcar isso, justamente por esse rompimento, esse extravasamento de complexidades que existe na vida moderna e que são inabarcáveis pelo romance moderno, e que justamente a forma do romance moderno, isso ele comenta lá mais para frente, ele vai dizer que a epopeia ela tenta buscar a imanência da vida, né? Enquanto que o romance moderno ele acaba sendo essa fratura da imanência, e justamente a forma do romance é não ter uma forma, né? Justamente porque ele se estabelece de uma forma muito mais complexa. Ou seja, se antes nós temos, ou nos demais gêneros literários, nós temos certos elementos que são fixos, que podemos caracterizar, isso daqui é desse gênero, isso daqui é desse gênero, por tais e tais motivos. O romance não, ele é tão heterogêneo, ele é tão complexo na sua potencialidade de temas e de formas, que justamente ele acaba sendo um espelho dessa potencialidade, dessa heterogeneidade do homem moderno. Porque o que acontece quando tu tem, isso em termos sociais, né? Quando tu tem possibilidades muito fechadas ou um estreitamento dessas possibilidades, tu já sabe que a tua vida vai seguir por 2 ou 3 caminhos, porque são as únicas coisas que tu consegue ou que tu poderia fazer. Quando tu não tem isso, o teu leque fica muito maior e, portanto, as tuas opções são muito maiores, as tuas oportunidades são muito maiores, as tuas chances são muito maiores. E é justamente isso que ele vai dizer. Ele diz: a epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma. Ou seja, tu já tem uma vida fechada e a epopeia só dá forma a isso. O Ulisses ou qualquer outro pode ser o povo grego, porque o povo grego de Homero é uma coisa muito limitada, é uma coisa que não tem muitas opções dentro daquela organização social que eles tinham. E daí ele vai dizer: o romance busca descobrir e construir pela forma a totalidade oculta da vida. Ou seja, aqui já há uma modificação total de percepção social, inclusive. E mais adiante ele vai dizer o que pra mim é o que há, assim, de melhor que ele tem nessa parte, que é quando ele diz numa sentença bem curta, que ele diz: a forma exterior do romance é essencialmente a forma biográfica. Ponto. Ou seja, cada romance tem, na verdade, a possibilidade ou o desejo de nos apresentar uma vida, diante de uma circunstância, e diante daquela circunstância vai se apresentar para a vida daquele sujeito uma série de problemas, e assim como todas as pessoas na sua vida, ele não sabe como agir a esses problemas, nós também não sabemos como ele vai agir a esses problemas, a gente vai descobrindo conforme a gente vai lendo, e diante desses problemas ele pode triunfar ou ele pode sucumbir como qualquer pessoa na vida. E talvez o grande mérito dos romances seja que nós aprendemos com ele para não fazermos isso quando estivermos passando por
aquelas situações. Tem alguns lances que ele faz que eu acho que são muito interessantes. O primeiro dele é se questionar do porquê da epopeia ela sempre funcionar ou sempre se iniciar em média res, ou seja, ele sempre iniciar pelo meio da coisa. Ele diz que é justamente por esse caráter comunitário, ou seja, que não interessa uma vida da pessoa onde tu começa no estilo... agora vamos... citar o Woody Allen, o Salinger e o Dickens no estilo David Copperfield. Vamos começar pela minha vida, pelo meu nascimento, e assim a gente vai. Ou seja, não é a progressão dessa vida, mas sim a gente vê que ele começa mesmo em média res, né? Ou seja, ele começa pelo meio da coisa, já contando então sobre algumas semanas ao fim das batalhas, justamente porque a totalidade, né, orgânica aqui, ela é significativa por si mesma, ou seja, tu pode retirar dali daquele conjunto de aventuras apenas um elemento, e esse elemento já vai mostrar uma plenitude da vida na potencialidade em que ela representa em relação ao todo, né? Já em relação ao romance, se faz um certo recorte, né? Ele diz por que o romance ele é representativo dessa época. Porque no romance, tu faz um recorte temporal sobre a vida do sujeito, ou tu consegue mostrar a vida toda, se propõe a mostrar a vida toda do sujeito, mas na maioria dos casos se faz um recorte ali em que alguma sequência de elementos da trama mesmo vão ser significativos para tentar, no todo, justamente por essa falta de sentido completo que se tem numa complexidade social e própria ontológica do ser, se tenta fazer uma restrição desse aspecto e nisso dar um sentido. Então é justamente por esse recorte que a forma traz um sentido à vida dentro do romance para o homem moderno. Exato. Ele depois nós temos a segunda parte, o segundo grande capítulo. Como é a forma ensaística, pode-se dizer que são 2 grandes ensaios, né? Exato. Mas a segunda parte, que seria essa parte, ensaio de uma tipologia da forma romanesca. Que é menos pesado, né? Menos filosófico. É bem menos filosófico. Aqui ele vai falar basicamente sobre 2 conceitos, digamos assim, que seria o conceito do idealismo abstrato, que é onde ele vai trazer algumas questões sobre forma, mas não só sobre forma, sobre como é meio complicado, né? Mas talvez assim, acho que talvez a forma mais simples de dizer isso seria a filosofia por trás do romance, seria esse idealismo abstrato, quer dizer, o Dom Quixote, qual é a filosofia que existe por trás do Dom Quixote. Aqui ele vai falar basicamente sobre Dom Quixote, não só, mas também vai falar sobre Gogol, vai falar sobre Bernard Shaw, vai falar um pouquinho sobre Balzac. Sobre Balzac ele vai tratar até um pouco menos, porque talvez Balzac seja justamente... Talvez porque Balzac seja justamente um autor que não tenha esse idealismo abstrato, né? Como o projeto de Balzac, assim como Flaubert, era traçar um panorama mais social da França, não se poderia dizer que eles entrariam num idealismo abstrato. Eles entrariam justamente na segunda categoria que ele vai trazer, que é o chamado romantismo da desilusão, né? E aqui ele vai dizer que essa espécie de presença demoníaca, e ele usa esse termo várias vezes, que corrói a vida dos homens dentro do seu tecido social, assim, que esse conflito, esse choque que parece ser quase que não essencial, mas quase que constitutivo da realidade, ele acaba por ser retratado por esses autores que são os românticos da desilusão. E aqui sim, ele basicamente, não basicamente, mas fortemente
Flaubert e Balzac são os autores que ele vai trazer. Ele faz alguns comentários aqui, e aí não vou entrar nisso porque acho que é muito específico, mas para quem tiver interesse, ele faz alguns comentários curtos sobre algumas obras nessas duas partes. Então ele vai lá dizer, por exemplo, quais são os problemas de técnica que ele vê em A Educação Sentimental, do Flaubert, e por que ele acha que, apesar desses problemas de técnica, a história é uma grande história que representa bem uma história moderna, porque que mostra ali a dissolução do mundo moderno e tal, dentro da visão dele, Lukács. Então, então ele vai fazer alguns comentários dessa ordem, e depois, encerrando, ele vai traçar 2 comentários. Se tu quiser falar, tu me interrompe, tá? Ele vai traçar 2 comentários mais longos, um sobre um livro em específico e o outro sobre um autor em específico. Então ele vai fazer um comentário bem longo sobre o romance Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, do Goethe, como uma tentativa de uma síntese. Porque Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, na visão dele, Lukács, eles são uma tentativa do Goethe de criar um mundo ou uma estrutura que seja, que tenha pelo menos ainda essa pretensão de ser algo mais total. Ali nós temos que acaba sendo falha, ele mesmo diz isso em alguns momentos, que é uma tentativa que acabou fracassando nesse aspecto, não em outros, na visão dele. Mas é uma tentativa de síntese, porque dentro de si, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, justamente por ser talvez o primeiro, né, romance de formação, assim, é o que inaugura, né, o romance de formação, ele te dá um panorama amplo daquele cidadão que está sendo formado, no caso Wilhelm Meister. A gente vai ter a passagem de 10 anos, eu acho que né, da vida do Wilhelm Meister. E dentro desse período a gente vai ter uma espécie de busca por uma compreensão total daquela personalidade, daquela biografia, que depois a gente descobre que na verdade não era tão autônomo assim, porque havia aquela questão do Wilhelm Meister ser não bem controlado, mas digamos assim, de ter aqueles personagens lá, né, da Sociedade da Torre, que ficavam controlando, etc. Então, eu não me ative muito a essa parte, porque o Miguel sabe disso, eu detesto esse livro. Eu acho que o Goethe pode ser genial, mas Os Anos de Aprendizado é um livro, pra mim, insuportável, é um livro longo, arrastado, então eu não gosto do livro, então não tive muito apreço pelas considerações que o Lukács se fez pelo livro, porque eu não gosto do livro. O Miguel leu e ele gosta, acho que mais do que eu, do Meister. Uma coisa que me chamou a atenção nessa segunda parte, eu fiz o meu mestrado, ou seja, defendi uma dissertação falando um pouco sobre Thomas Mann, e principalmente sobre o Dr. Faust, sobre essa presença demoníaca do romance, né, que pode ser identificado lá pelo próprio protagonista, o Adrian Leverkühn, claro, né? Então, é uma coisa que me chama a atenção na obra é quando ele comenta, né, justamente sobre essa psicologia do herói no romance e a própria estruturação, dizendo que o romance é a epopeia do mundo, principalmente do mundo moderno, né? Mas é uma epopeia de um mundo abandonado por Deus. Né? Então a psicologia do herói do romance é uma psicologia demoníaca, de certa forma, ou seja, ela acaba sendo subvertida para uma espécie de queda, decadência, né? E acho que grande parte disso, e até o Lukács acaba comentando isso na introdução, ele até pede assim captar a benevolência, né, captatio benevolentiae, do autor, dizendo, olha, me desculpe, talvez o tom do livro seja um pouco pesado, um pouco pessimista, mas também se há de convir que eu estava escrevendo isso durante uma Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, ali ele parece botar bastante essa amargura em relação ao próprio ser humano, as coisas que ele estava vivenciando no período. E isso se dá bastante naqueles questionamentos que ele diz, principalmente quando ele fala lá na introdução, que é o questionamento principal que acaba gerando, né, a partir dessa pergunta que ele se faz, que acaba gerando a teoria do romance, que é
como podemos salvar o homem da civilização ocidental, né? Então, aqui ele acaba percebendo ou acaba teorizando essa forma, dizendo que o homem, né, moderno, ele acaba sendo essa presença, essa força demoníaca que é representado pela própria questão do romance em si. Depois, e aí ele encerra o livro fazendo alguns breves comentários sobre Tolstói, né? E ele vai falar sobre Tolstói e aquilo que ele vai chamar de extrapolação dos limites da vida social, onde ele vai colocar as questões de que dentro do tecido social, tal como posto, digamos assim, que Tolstói foi aquele que levou as coisas para além, digamos assim, que questionou aquela estrutura que estaria posta. Então ele vai colocar, em Guerra e Paz a gente tem uma série de contestações de instituições sociais que eram vigentes naquele período. Em Ana Karenina não deixa de ser uma espécie de extrapolação da família, ou daquele conceito que se tinha de família. E dos questionamentos dos valores morais familiares e burgueses da época. No Sonata Kreutzer, no Felicidade Conjugal, ele vai trazer a questão do casamento. Então, assim, o Lukács vai dizendo que o Tolstói foi esse sujeito que foi, digamos assim, alargando os tecidos sociais daquele tempo e as suas formas e as extrapolando. E aí ele termina o livro de uma forma muito, muito bonita. O livro é muito bem escrito. Ele começa de uma forma muito bonita e termina. Para que uma coisa que me chama muita atenção é a capacidade de evocar imagens e da boa construção que ele faz, assim, de certas imagens e trechos, realmente, que isso é uma coisa incomum e eu não vi em nenhuma obra, principalmente em filosofia e na própria teoria literária, de se encontrar um texto tão bem escrito e tão bonito, né, que evoca imagens tão belas quanto essas que ele acaba trazendo no livro todo, assim. Então as reflexões que ele faz são reflexões, assim, muito potentes, assim, na evocação das próprias imagens, né? Exato. E aí ele vai terminar o livro dizendo o seguinte, ele vai terminar falando sobre Dostoiévski. O último parágrafo do livro é sobre Dostoiévski. Depois de ter falado sobre Tolstói, enfim, bastante nessa última parte, ele vai encerrar o livro dizendo que Dostoiévski não foi propositalmente incluído nas considerações desse livro. E ele vai dizer por que isso. Porque ele diz, Dostoiévski não escreveu romances. E a intenção configuradora que se evidencia em suas obras nada tem a ver com o romantismo europeu do século XIX. Dostoiévski pertence ao novo mundo. Se ele já é o Homero ou o Dante desse mundo, ainda não saberemos. E aí ele vai dizer que então é preciso que se faça uma análise dessa obra de Dostoiévski, mas que isso seria assunto para outro livro. E assim, portanto, ele conclui. Uma coisa que ele acaba concluindo de uma forma muito similar ao fim do Crime e Castigo, né? Isso que exatamente quando o Crime e Castigo, então, está se falando sobre Raskolnikov, esse processo de redenção que ele tem, e daí ele chega e diz, e daí isso é uma história isso é uma história para já não cabe mais aqui nesse livro contar essa outra história, a história da redenção, né, e não a história da danação. É verdade, muito bem lembrado, não tinha feito essa analogia, muito bem. E agora uma coisa que eu acho que é uma pergunta que é válida para se discutir o tema, e que eu não tenho a resposta, mas que é um questionamento que eu faço, e daí com isso eu concluo para que as pessoas possam refletir sobre isso. Não, mas que realmente eu acho que é interessante pelo seguinte, há muito tempo, uma boa parte da teoria coloca, né, que o romance é uma forma que vai deixar de existir. Por uma série de motivos, seja pelo advento do mundo moderno, seja pelo advento de novos meios de comunicação, pelo surgimento de novas artes, cinema, televisão, etc., que isso ia suplantar cada vez mais, porque a literatura, além de ser a grande arte, que é também, durante muito tempo, foi usado como
como entretenimento, divertimento, etc. E que essa parte estaria sendo suplantada por outros mecanismos que vinham surgindo. E os escritores sempre foram muito categóricos em dizer que não acreditavam nisso, né? Porque não, o romance não tá... Tem aquela frase do Faulkner, né? Onde ele diz que anunciar a morte do romance é uma tradição já bem velha. Então tem... Vários outros autores sempre se manifestam nesse sentido de que o romance é uma coisa que vai existir para sempre. Agora, o interessante é, se nós olharmos a teoria, se nós olharmos essa colocação a partir da teoria do Lukács, entra aí um critério interessante de análise, porque a poesia épica, ela surgiu num contexto social X, ela teve seu auge, depois ela teve seu declínio. Na teoria dele, o romance seguiria essa seria uma derivação, seria um herdeiro da poesia épica. Então nós temos uma nova configuração social que propicia o surgimento do romance, que tem o seu declínio, nós não sabemos se está no seu declínio ou não, mas enfim, já teve seu ápice, agora está no declínio ou não sei, mas quer dizer, nada impede que, se a teoria dele for correta, uma nova configuração social exige uma nova forma de construção artística que não seja mais o romance, né? Exato. Porque a poesia épica não existe mais, ninguém mais faz poema épico. Exato. Hoje em dia. Então, se a gente olhar a teoria se a gente olhar a realidade pela teoria dele, pode ser que o romance deixe de existir. Sim. Eu acho interessante isso que ele diz sobre a permanência da tragédia, que ela acaba se mantendo até os dias de hoje, né? Incrível evoluindo no drama. Mas principalmente na questão do romance, ele vai comentar lá na página 72, dizendo que no romance a intenção, a ética, é visível na configuração de cada detalhe e constitui, portanto, em seu conteúdo mais concreto, um elemento estrutural eficaz da própria composição literária. Então, tratando aqui da questão da forma, né? Então, assim, o romance, em contraposição à existência em repouso na forma consumada dos demais gêneros, aparece como algo em devir, como um processo. Por isso, ele é a forma artisticamente mais ameaçada e por muitos qualificado como uma semi-arte, graças à equiparação entre problemática e ser problemático, né? Que é exatamente esse questionamento que tu acaba fazendo, né? E que é um questionamento que, como diz o Faulkner, já é bastante antigo, né? Ser colocado, ou seja... mas eu acho que cabe essa reflexão, né? Mas... de certa forma, acredito que isso é uma das coisas que o Lukács acaba colocando. O romance, ele acaba sendo um elemento, de certa forma, tão heterogêneo que talvez ele faça certas moldes, ajustes ao longo do tempo, principalmente nos seus aspectos formais. Mas aqui tem o questionamento, né? Que aspectos formais são esses do romance, já que ele é tão amplo nos seus aspectos formais, né? E acaba se transformando ao longo do tempo, talvez sem perceber-se, em alguma outra forma que esteja em conjunção, em comunhão com o próprio tempo em si, né? Mas talvez também entre aqui uma outra coisa, que é o seguinte, né? Talvez o romance tenha a capacidade de adaptação muito, muito maior, e que isso talvez o assemelhe ao drama do que propriamente a poesia épica. Sim. Porque o teatro, apesar dos pesares, ele vai mudando conforme, sei lá, se a gente pegar Eurípides, não é a mesma coisa que Racine, mas ele muda porque ele já não traduz mais o que aquela sociedade é, mas ainda assim ele mantém-se como teatro. Sim. Né? Então o romance tem essa modificação também. O Quixote não é a mesma coisa que Henry Miller. Sim, exatamente. A gente vê que os demais gêneros, eles mantêm uma certa estrutura, um esqueleto fixo, né? E que pode ser há ajustes na questão do tema, do que se quer passar, do espelhamento da sociedade, mas não da forma em si, enquanto que o romance tem essa modificação profunda da forma ao longo do tempo, sendo que não é um dos gêneros mais antigos, né? Principalmente em comparação com esses gêneros dramáticos. Pois é. Eu acho que é uma discussão interessante, algo a se refletir, né? Talvez porque ele seja a síntese das duas coisas, né? Talvez porque ele não tenha a forma e ele consiga, não precisa se ater à forma épica ou à forma teatral só dos diálogos, mas consiga abarcar essas modificações que o drama acabou modificando. Não sei, mas são reflexões interessantes de se pensar. Sim. Bom, então no nosso próximo programa nós vamos tratar sobre uma obra cinematográfica, mais especificamente sobre um filme de Alfred Hitchcock. Eu e o Guilherme nós estávamos falando, né, e lembramos aqui que esse é um dos grandes diretores de cinema que ainda não foram tratados aqui
por nós. Então, o Guilherme, que é um grande fã de Caminho de Palha, vai falar principalmente desse filme, as suas considerações e as considerações dela, que são riquíssimas, principalmente nas questões simbólicas ou interpretativas que ela faz da própria cultura e dos símbolos que é encontrado lá nesse filme de Alfred Hitchcock, isso? Isso aí. Então, no nosso próximo sábado, nós teremos esse nosso programa, mas lembrando que no meio da semana teremos um curta que o Guilherme vai fazer sobre... É vero, sobre O Sol é para Todos, O Sol é para Todos, de Harper Lee. Né? Então, quarta-feira temos o curtinho, né, que o Guilherme gravou sobre Harper Lee, e no próximo sábado teremos Os Pássaros de Alfred Hitchcock. Lembrando que o nosso próximo livro, né, uma semana depois, vai ser uma obra de literatura. Muito obrigado e até lá. Valeu.